Virgínia, eu busquei ajuda terapêutica, mas a terapeuta disse que mãe é mãe e que mãe dá sempre o melhor, que eu devo honrar minha mãe porque ela me deu a vida. Virgínia, eu busquei ajuda terapêutica e o meu terapeuta disse que toda mãe só passa adiante para os filhos aquilo que aprendeu com os pais, que no fundo elas não fazem nada por mal e que minha mãe inclusive pode até me amar. Ela é um pouco abusiva? É sim, mas no fundo ela aprendeu dessa forma e eu tenho que aceitar e respeitar, e mais, eu tenho que conviver com a minha mãe e me conformar do jeito que ela me abusa. Será que ele não entende o que eu passo? Por que acontece isso só comigo? Não, não acontece isso só com você. Se você entrar no grupo Flor de Lótus, você vai perder as contas de quantas vezes esses relatos eles se repetem. Não é a primeira, a segunda, a terceira, não. Nesses 2 anos aí de convivência com virtual e física também com sobreviventes, é muito comum a gente ler relatos como esse. Por que acontece essa invalidação? O que é invalidação? É tudo isso que eu falei. São pessoas que vão para os consultórios ou buscam outros meios terapêuticos, que não a psicoterapia convencional, chegando lá nas mãos desse profissional que deveria socorrer, ajudar, amparar e fazer essa pessoa se recuperar de todo o estrago, todo o abuso narcísico. Essas pessoas, elas são invalidadas e saem de lá mais tristes e mais frustradas, e pior, muitas falam do grupo Flor de Lótus. E se você quer entrar no grupo Flor de Lótus, vou deixar aqui na descrição o link. Virgínia, eu não busco mais ajuda terapêutica, porque eu cansei de ser feita de boba. Parece que as pessoas não compreendem que existe o narcisismo. Por que esses profissionais não entendem que existe o narcisismo? Parece até, inclusive, que confunde mais a minha cabeça e eu que pareço que estou louca. Porque nem os profissionais me ajudam, às vezes eu até duvido de mim mesma. Olha o quão grave que é isso, e por isso que eu decidi trazer essa informação, trazer esse discurso para você do que acontece nos grupos, porque eu sei que muitos sobreviventes passam por isso. Eu me chamo Virgínia Coser, sou sobrevivente especialista em narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas, terapeuta Ayurveda e estudante de psicanálise. E assim, já comentei aqui com vocês, já em vários vídeos, eu fiz uma pós-graduação em psicanálise, mas como ouvinte, né? Meu antigo psiquiatra me presenteou, ele que era o dono dessa instituição, ele que me lecionava algumas aulas, e ele me presenteou. E ele é um excelente profissional, fui amparada 10 anos com psicoterapia, era uma excelente profissional, mas nunca, nenhum dos dois, e nem a própria psicanálise, fizeram com que eu me desse conta de que eu tinha uma mãe narcisista. Isso é muito grave. Lógico, esses 2 anos que eu estudei como ouvinte, sem fazer TCC, sem entregar trabalho, mas eu frequentava todas as aulas, essas aulas foram muito importantes para eu entrar em encontro comigo mesma. Então, esse redescobrimento, esse contato comigo mesma, me livrou de suicídio, de situações depressivas, das quais eu estava passando há 15, 20 anos atrás, que foi quando eu tinha em torno de 20 anos. Então, me ajudou pra caramba. Esse psiquiatra me ajudou muito, 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 muito. Não cometi suicídio por conta da ajuda dele. Essa psicoterapeuta me ouviu muito. E só o fato de ouvir, vocês sabem que já é uma grande ajuda. Porém, esses profissionais não me levaram de encontro comigo mesma. Não vasculharam minha infância, e vocês vão entender o porquê que eles não vasculharam. Eu vou falar mais à frente nesse vídeo, o que é padrão, que se repete aí pelo que eu leio nos relatos que chegam no grupo. Eu não fui de encontro comigo mesma, não fui vasculhado o meu passado, e eu simplesmente fui ouvida. Ótimo, maravilha, mas a terapia, ela não é somente você ser ouvido, tá? Existe um trabalho que precisa ser alcançado. E, gente, quando eu falo terapeuta, eu não estou falando só da terapia convencional, psiquiatria, psicanálise, psicologia, não. Existem terapeutas holísticos que tratam do emocional também. E existem outros terapeutas não emocionais, mas que trazem, sei lá, acupuntura, fisioterapia, nutricionista, que atende o tal ser humano. Infelizmente, existem péssimos profissionais em todas as áreas, tá? Na terapia holística também tem,
na terapia integrativa, no Ayurveda, que é uma ciência milenar, né, onde a gente estuda a mente e o corpo. Existem péssimos profissionais, e que são péssimos profissionais por falta de conhecimento, mas também porque só seguem protocolos, tá? Infelizmente, a pessoa é contada apenas como um número. Se olha os protocolos, é isso, é isso, é isso, a pessoa simplesmente é só uma pessoa que ele vai inserir um protocolo, nada além disso. Não se olha o ser humano na sua individualidade, não se olha na sua totalidade, não se olha esse ser como criatura de Deus divino, que faz parte desse universo, que todos nós somos um, sabe? Não se tem um olhar amoroso por aquela pessoa que é tão ímpar, tão única e tão individual. Simplesmente se coloca protocolos e se segue protocolos despersonalizados muitas vezes, sem ter um pingo de amor, um pingo de respeito, um pingo de olhar para aquela pessoa e não ver que ela é só um número. Para mim, esse é o pior ponto de todos, desses profissionais que invalidam as vítimas de narcisismo materno. E aí a Laura Gutman, quem é inscrito do canal, se você não é inscrito, eu aproveito logo para te pedir para se inscrever nesse canal, aborda maravilhosamente bem, ela como psicoterapeuta, ela aborda muito bem essa questão da despersonalização desses protocolos, desses pacientes, essa invalidação, essa falta de busca, falta de olhar o ser humano na sua totalidade. Todos os livros dela, ela vai citar. Então, Virgínia, qual livro da Laura Gutman você me indica? Todos. Se você é sobrevivente de narcisismo materno, leia todos. E aí ela disse assim: as pessoas que procuram um terapeuta costumam ficar subjugadas pelas interpretações psicológicas que muitas vezes respondem a teorias discutíveis. Ou seja, se é discutível, cada um vai ter a sua vertente, cada um vai ter a sua ideia, cada um profissional vai ter a sua conclusão. Frequentemente, preconceituosos. Eu vou falar por que no nosso meio, nós como sobreviventes, vivemos nesses protocolos, nesses conceitos que são discutíveis. Impera o quê? A questão religiosa, porque moramos e vivemos num país super religioso. E aí ela fala assim: de fato uma criança pequena pode estar em um palácio repleto de ouro. Se está sozinha, será uma prisão. Por outro lado, se estiver em meio a um deserto, sob um sol abrasador, mas acolhida pelo corpo nutriente de sua mãe, estará em seu próprio paraíso. Quero dizer exatamente isso. O bem-estar da criança pequena depende da proximidade afetiva de sua mãe. Não depende absolutamente do entorno. E aí a gente chega em uma questão de que, por conter esses protocolos já pré-estabelecidos, chega-se uma criança onde o pai é alcoólatra. Tá aí, o problema todo dessa criança é o pai, e não se investiga a mãe, o cenário dessa criança, o que ela viveu na infância em relação à mãe, as faltas maternas. E digo mais, esses profissionais não sabem identificar as faltas maternas, porque esses também não viveram essas faltas maternas e acham que é normal, porque eu converso com psicólogos que não entendem, sabem que eu falo sobre narcisismo materno, que eu dou um curso sobre narcisismo materno, que eu sou especialista em narcisismo materno. E a fala desses profissionais é de que é normal o que os pais faziam com eles. Por quê? É cultural isso. Viemos de geração onde as crianças eram tidas como escravas, viemos do patriarcado e vivemos uma geração que veio de outra geração, que veio de outra, onde a criança era tratada como objeto. E aí esses próprios profissionais não percebem as faltas maternas. Então como que esse profissional vai investigar sua relação com a sua mãe se ele mesmo não enxerga nos outros pacientes ou nele mesmo as faltas que ele teve? Que a faculdade não vai falar dessas faltas maternas, não vai. E aí, se você tem um pai alcoólatra, um pai pedófilo, um pai que foi embora, pronto, acabou. Vai ser tudo voltado da sua relação com seu pai e vai se esquecer da sua mãe. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, tanto desses dois profissionais quanto outros que eu encontrei ao longo da vida. Tudo ficou voltado ao meu pai, porque meu pai era alcoólatra, que ele era pedófilo, que ele não era uma boa pessoa. Então, a Virgínia tem depressão porque
o pai dela era alcoólatra, a mãe apanhava, era um ambiente perturbador. Ah tá, já sabemos o problema da Virgínia. E aí perguntavam, como é a sua relação com a sua mãe? E eu dizia, ah, é meio conturbado, né? Eu acho que é porque eu sou meio adolescente, né? Eu tenho 19, 20 anos, mas no fundo a minha mãe me ama. E aí esse profissional vai dizer, ah, que bom, vai anotar, a mãe ama. Relação conturbada em virtude de ser muito jovem, pontos de vista diferentes, criação da mãe conturbada. Ah, ok, mas a relação é boa porque o paciente disse que é bom. E esse profissional não investiga se realmente essa relação era boa ou se essa pessoa entrou no discurso materno da sociedade de que toda mãe ama, de que toda mãe é boa e não consegue enxergar nessa relação que existem situações onde essa relação nunca foi boa. E aí ela diz assim, o mais grave é que não pensamos em rever o abandono, a violência, o abuso, o autoritarismo ou o que for que a mãe presente exerceu durante toda a infância sobre essa criança a quem deveria nutrir. Porque ela grifa presente? Porque o pai saiu de casa cedo, pronto, tá aí o problema dessa criança. O pai abandonou a mãe, então a tua resposta tá toda aí. Enquanto, na verdade, o que fez mal a essa criança é o que estava presente, era essa mãe que não deu, que tinha, que foi autoritária, que usou de violência, que não deu nutrientes necessários para essa criança crescer saudável. Por que é tão difícil para um terapeuta ver os mecanismos completos? Porque ninguém lhes ensinou, abro aspas aqui, vocês ficam muito bravos no grupo Flor de Lótus e falam, Virgínia, por que esse terapeuta fez isso comigo? Não cobre o terapeuta, cobre o Conselho Regional de Psicologia, cobre das universidades, das instituições que ensinam psicanálise, né, nas instituições que ensinam a psiquiatria, que é uma especialização médica, cobre das instituições, não cobre dos psicólogos, dos psicanalistas e dos psiquiatras que eles aprendem o que a universidade ensina. Nas universidades estudamos teorias, mas não observamos com um olhar atento, nem sequer de fora das ideias pré-estabelecidas, o que acontece conosco. Então por isso, gente, que tem tanto é muito. Por isso que eu já conversei com várias psicólogas que estão no grupo Flor de Lótus, que dizem, eu fiz psicologia e eu não sabia que a minha mãe era narcisista, eu descobri através dos seus vídeos do YouTube. Por quê? Se estuda na prática, mas não consegue se enxergar a teoria dentro de nós mesmos, porque viemos com a mente, com a lavagem cerebral da sociedade de que toda mãe é boa. E aí, repito, nas universidades estudamos teorias, mas não observamos com um olhar atento, nem sequer de fora das ideias pré-estabelecidas pela faculdade, o que acontece conosco. Insisto que circulamos entre preconceitos e teorias que na teoria são bonitos, mas que não se encaixam em nossas realidades cotidianas. Por acaso não existem boas teorias psicológicas? Sim, existem muitas. Também existem grandes pensadores, mestres iluminados e terapeutas lúcidos. O que acontece é que devemos encontrá-los. Lamentavelmente, sou testemunha das atrocidades que muitos terapeutas afirmam com tom grandioso a seus consultantes são pacientes, e dentro das relações de projeção de um suposto saber, os consultantes se entregam às fascinações e ficam presos a interpretações que tomam como sendo válidas. Não, minha interpretação é essa, seu problema é seu pai e acabou. Quero dizer que ouvir o consultante é o ato menos terapêutico que já vi, porque não proporciona um olhar completo sobre o próprio cenário. Não adianta seu terapeuta só te ouvir, porque muita coisa, principalmente você que é sobrevivente de narcisismo materno, tem muita coisa que você não compreende, você não consegue olhar de fora, como se fosse um espectador dos cenários da sua vida. Quantas coisas foram manipuladas, ocultadas pela mãe narcisista a favor dela e zero favor a outras pessoas que incluem você. Então você precisa aprender a olhar o cenário da sua vida por outros olhares. Esse terapeuta tem que te levar a isso. E aí ela diz assim, como escolher um bom terapeuta para as crianças?
Na minha opinião, é um despropósito mandar as crianças à terapia, porque elas são dependentes dos mais velhos. Dependem afetiva, econômica e familiarmente. Se a criança sofre, são os adultos que educam, que têm de assumir que estão fazendo algo errado. E por isso elas apresentam sintomas alarmantes. A criança, por mais sessões terapêuticas que frequente, não poderá modificar nada em casa. Pais que mandam uma criança à terapia tiram o problema das próprias costas. Isso foi uma coisa que a primeira aula minha de psicanálise, dessa vez que eu estou fazendo agora, foi sobre psicanálise infantil. E isso foi uma das coisas que eu indaguei. Você que é estudante e está nessa área psicanalítica, psiquiátrica, psicológica, fazendo psicologia, cobre desses professores. Cobre, se questione esses professores, que é aí que a gente vai começar a movimentar isso. São nas instituições. São os adultos que precisam de ajuda para poder entendê-las. Pois se não estão dispostos a entrar em contato com as feridas que lhe rasgaram a alma, não conseguirão entrar em contato com aquilo que aconteceu com a criança real de hoje. Então, se seu filho, é o que eu falo, tá? No webinar Ser Mãe Brilhante que tá lá na playlist Maternidade, eu bato muito nessa tecla. Seu filho tem problemas, você precisa olhar para si e verificar, porque nós viemos de um lar totalmente disfuncional. É impossível não respingar nada em nossos filhos, tá? E é exatamente o que a Laura Gutman fala sobre a questão dos levar os filhos para terapia. Não mandem as crianças ao psicólogo, elas não têm nada para fazer lá. Gente, é a opinião da Laura Gutman, é a minha opinião. Se você não acha que está errado ou que não é isso, você tem total direito de discordar, assim como eu tenho total direito de concordar com a Laura Gutman. Muito menos as crianças que não querem ir, elas ficam entediadas. Essa tarefa não lhes diz respeito. Não são elas que devem entender o que lhes acontece. Se as crianças sofrem pelo motivo que for, isso diz respeito aos adultos. E à medida que decidimos permanecer ignorantes sobre as questões da alma, não seremos capazes de compreender aquilo que aconteceu com as crianças. Eu indaguei isso na aula sobre psicanálise infantil, uma das aulas de psicanálise infantil, justamente isso. Não seriam os adultos, eu perguntei, não seriam os adultos que teriam que entender sobre o que acontece com a criança e não a própria criança? E aí depois ela fala sobre qual é o melhor método, né? O método é uma ferramenta geralmente valiosa. A terapia tem que contribuir com uma visão nova de nós mesmos, que se encaixe com o que existe em nosso interior e nos motive a sermos responsáveis pelas nossas ações. Se sentimos que nada acontece, por que continuar pagando um profissional só porque ele nos diz que é isso que você deve fazer? Se nada mudou, tem algo errado, tá, gente? Então, o método é uma ferramenta geralmente valiosa. E a terapia tem que contribuir com a visão de nós mesmos. Se você não está em contato com você mesmo, não conseguiu ter uma visão do que aconteceu de fato com você, nem ter uma real visão do que você o que é seu, o que é da sua mãe narcisista, mude de terapeuta, porque você precisa ter esse encontro com o cenário da sua vida, com o que aconteceu de você, quem você é, você precisa saber o que você é. E quase todos os sobreviventes, quando descobrem, não sabem quem são, porque foram despersonalizadas pelas suas próprias mães. Então é necessário esse encontro com você mesmo e tratar todas as sequelas, né, que a gente tem, várias têm, depressão, ansiedade, isso tudo precisa de ser tratado. Se o profissional for adequado, acertará mais rapidamente as informações que as informações que precisávamos adquirir sobre nós mesmos, não teria de demorar muito tempo para ser desvendada. Então, se você encontra um profissional adequado e esse acerta no tipo de terapia que vai abordar com você, você não vai demorar muito para descobrir quem você é. A terapia é um instante de descoberta pessoal que, uma vez abordada, compreendida, revisitada e treinada, deveria tornar-se uma ferramenta de contato emocional genuíno a serviço da nossa vida cotidiana. Nenhuma terapia é melhor que outra. Vocês sempre me perguntam, qual é a melhor terapia? A Laura Gutman responde, a melhor terapia
Nenhuma terapia é melhor ou mais rápida do que a outra. Nenhuma é tão maravilhosa a ponto de resolver todos os nossos problemas. Gente, mágica não existe, tá? Não, simplesmente são ferramentas que dependem da capacidade do profissional em usá-las adequadamente e de cada um de nós em honrá-las. Você pode ter o melhor terapeuta das galáxias. Se você não honrar sua terapia, nada vai mudar, tá? Apesar do respeito à psicologia freudiana, lacaniana e a psicanálise, tenho que admitir que jamais ouvi nenhum indivíduo afirmar que se compreendeu melhor, nem contar algo pessoal com maior coerência ou responsabilidade, tampouco relatar um indício mínimo de alguma situação pessoal da qual possa ter reinterpretado algo graças à sua experiência terapêutica. A pobreza de espírito, os lugares comuns, as projeções e um suposto saber e os abusos de poder dos profissionais deixam-me atônita mais uma vez. Óbvio, gente, eu estou falando da experiência dela. Tem excelentes profissionais, excelentes terapeutas em todas as áreas. Esses profissionais existem na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, no meio holístico. Terapeuta Ayurveda, tem bons profissionais sim, mas a gente tem de encontrá-los. O pior é que todos os anos se formam nas universidades centenas e centenas de jovens que creem poderem compreender, dar assistência e ajudar outros indivíduos apenas por terem um diploma bonito de psicólogo. É desesperador. Ao longo dos anos, as perguntas mais preconceituosas, inclusive carregadas de inveja, sempre vieram dos psicólogos. Por outro lado, pessoas com outras formações simplesmente formulavam perguntas a partir do coração, a partir das feridas abertas ou a partir do interesse genuíno em pensar mais e não seguir só, gente, protocolos. Os não psicólogos se permitem sentir com a totalidade do ser e logo definir se aquilo lhe convém, decidir e definir se aquilo que ouve lhe servem ou não. Por quê? Não ficam presos à rigidez de protocolos. Somente um psicólogo, quando descreva os desamparos terrivelmente frequentes durante a infância e as realidades cruéis da maioria das crianças diante do isolamento e da solidão, é capaz de perguntar: sim, mas e o complexo de Édipo? A criança está lá desmontada por conta do cenário de ter uma mãe que lhes causou total desamparo amoroso, isolamento, solidão. A criança está destruída. E ela diz somente o psicólogo, mas e o complexo de Édipo, segundo a Laura Gutman? Estamos falando de milhares e milhares de crianças não assistidas, não acariciadas, não compreendidas, não acompanhadas, não amadas por suas mães. E abro aspas aqui para dizer: frequente na maioria das crianças, maioria, nós não estamos falando de narcisismo materno, tá? Não estamos. Por isso que muita gente, eu vejo no grupo, confundem mães abusivas e mães cruéis com narcisismo. Gente, esse não é tudo narcisismo, não. É o desamparo que faz parte da cultura nossa de que uma mãe ruim é uma mãe boa, uma mãe que não dá o que o filho precisa, não ampara esse filho, é mãe normal, né? Porque mãe, até um cachorrinho pode ser, uma cadela pode ser mãe. Mas eu digo mãe na sua totalidade, e dizem, isso é mãe normal. Quando na verdade não é, essa criança não está sendo assistida, não está sendo amparada. Por isso que chegam tantas crianças totalmente e terrivelmente desamparadas. Diante disso, alguém quer saber como encaixar essa duríssima realidade com um suposto complexo de Édipo? Quem se importa com isso? Essa questão apenas interessa àqueles que estudaram alguma coisa e que não estão dispostos a reformular isso que uma vez estudaram ou que obviamente não lhes servem para nada. O que eu digo isso estudando hoje psicanálise infantil. Quais são os maiores transtornos que as crianças
chegam no consultório, tá lá, ansiedade, depressão, mas ninguém fala do cenário mais comum de uma criança no mundo, principalmente no Brasil. É a criança que vem de um lar narcísico. É uma criança que não veio de um lar narcísico, mas que teve total desamparo da sua mãe. Não é falado isso, não é comentado isso. Não adianta você saber do complexo de Édipo, saber sobre toque, depressão, sendo que você, na instituição que você está estudando, não é falado do desamparo materno, que é a causa de muitos males dentro do consultório. O que adianta você tratar a depressão do seu paciente, sua criança, essa criança que é paciente, tratar isso, tratar aquilo, se a mãe tá, desculpe perdão pela palavra, mas tá cagando para a criança, não dá apoio, não dá atenção, simplesmente contrata uma babá. Quando contrata, essa criança é totalmente desamparada de carinho, de toque, de afeto. O que adianta? Nada, absolutamente nada. O que também acontece é que não acreditamos nos terapeutas de outras linhas tradicionais, somente porque não tem diploma de psicólogo. Sem diploma não há confiança, e eu vivo na pele isso, eu posso dizer que sim, esse preconceito é muito grande, porque simplesmente não se tem um diploma de psicólogo. Ou eu sou uma extraterrestre, ou não consigo compreender a matemática do pensamento convencional. Se qualquer um de nós cursasse a faculdade de psicologia, saberia perfeitamente que o diploma de psicólogo não é garantia de absolutamente nada. Você pode ter psicanálise, psicologia, pode ser o mestre guru da psicologia, que não significa nada se você não for um bom profissional. Não adianta nada. Se você não for humano e não souber usar as ferramentas corretas, não adianta de nada. Já sabemos que se há um médico que se dedica a outra coisa, por exemplo, a meditação, terá o nosso aval. Mas caso haja outro profissional que se dedique à meditação com maior experiência, sabedoria, espiritualidade, contato e disciplina, mas não tem diploma de médico, não nos sentiremos seguros. Isso é somente uma questão de crenças. Ainda que as pessoas mais convencionais costumem dizer que não somos crentes e sim pragmáticos, enfim, sim, até com médicos temos essa tradição. Às vezes tá lá um terapeuta holístico, vai te falar sobre meditação, disciplina. O yoga trabalha muito você conhecer a si mesmo. Eu tenho relatos de pessoas no grupo Flor de Lótus que nunca foram à terapia e se curaram com o yoga, com você se conhecer, olhar para si e descobrir quem você é e tratar com yoga as mazelas da sua mãe narcisista. Se você vai a um médico convencional e ele te prescreve meditação, você, meditação, farei. Se é um terapeuta holístico, se é um professor de yoga, você não vai fazer porque ele não fez medicina. Quem é ele para me receitar algo que vai somar aí na minha terapia? Os diplomas universitários são na nossa cultura um objeto de culto ultravalorizado. Chama atenção sobretudo nos cursos de ciências humanas, que jovens de 22, 23, às vezes virgens, morando na casa dos pais, na qualidade de filhos, sem jamais terem enfrentado algum assunto vital e sem experiência de nenhuma índole, tenham que finalizar seus estudos escrevendo uma tese, procurando na biblioteca, lendo todo o material que lhes chega às mãos, copiamos e colamos Ctrl+C, Ctrl+V, literalmente clicando em seus computadores as frases de destaque, chegando a conceitos sustentáveis. Defende essa tese diante de professores tão entediados quanto eles, festejam jogando ovos e farinha, pelo menos esse é o costume argentino. Ela é argentina, a Laura Gutman, e depois essa tese vai parar em um canto ao qual se juntam baratas e toneladas de papéis que ninguém vai ler porque são absolutamente não transcendentes. Não mudarão a vida de ninguém, não há nada verdadeiro ali, mas penduram um bendito e desejado diploma em um lugar de destaque de suas casas, sentindo-se habilitados
para atender aqueles que lhes procuram ajuda. Isso é muito sério. E eu não recomendo mesmo que você busque ajuda terapêutica de um profissional que não tenha experiência com narcisismo materno. Não tenha experiência com vítimas de narcisismo materno. Não recomendo. Desculpem os novos formandos, a menos que sejam vítimas, não busque, porque essa pessoa não vai ter a capacidade. É um mundo tão profundo, tão obscuro, são tantas coisas que precisam ser revisadas, reparadas, que esse profissional não vai ser capaz disso. E se você não concorda com isso, é seu direito. Um terapeuta vai contra a vontade de um consultante se o convence a continuar o tratamento, apesar do indivíduo dizer de todas as maneiras possíveis que quer concluir, mudar, descansar e experimentar outras coisas. Aí vem aquela imposição: não, se você largar a terapia, só falta dizer que vai cair um raio na sua cabeça, né? E aí ela diz assim: na verdade, um bom caminho da indagação pessoal não tem como objetivo o bem-estar, mas sim a compreensão de si mesmo. Esse profissional, ele tem que levar você a compreender a si mesmo. É a chave principal para você reconstruir a sua vida. Além disso tudo que a Laura Gutman diz em seus livros, que não são sobre narcisismo materno, mas sobre a nossa cultura, de que filhos são apenas objetos, aliada à nossa religião, que é predominantemente cristã, de que mãe é algo sagrado, honrar pai e mãe se torna esse desastre que, infelizmente, diante de tantos relatos, eu trouxe isso para vocês estarem trazendo ciência, trazendo consciência de como buscar um bom terapeuta. Porque aliada a essa cultura de que toda mãe é boa, que você tem que honrar pai e mãe, porque culturalmente muitos terapeutas, independente da área escolhida, sim, eles não têm o estudo apropriado, já estão careca de ouvir. A faculdade de psicologia, de psicanálise, é muito raso o estudo sobre o narcisismo, nem existe narcisismo materno na psicologia e na psicanálise. Além de ter pouco estudo, esses profissionais não têm experiência, porque ainda estão formandos, não se formaram, não atenderam vítimas, ainda tem toda essa cultura de que toda mãe é boa, que ela não fez por mal, a sua mãe é mãe, ela aprendeu isso com a sua avó, não a leve a mal, você tem que aceitar. Aceitar, óbvio, né? Sua mãe tem um transtorno de personalidade, você tem que aceitar. Aceitar não é conviver. Se você está passando por invalidação na sua terapia, caia fora. Busque pessoas que vão te indicar. Pergunte às outras vítimas se conhecem terapeutas que atendam. Te digo uma coisa, você não vai achar um terapeuta na sua cidade se você não mora numa grande capital, um terapeuta que entenda de narcisismo. Se acostume com a ideia de fazer terapia online, porque profissionais que entendam de narcisismo, possivelmente você só vai encontrar online, na maioria das vezes. Virgínia, quero indicação, envie um e-mail para mim, eu tenho algumas indicações que algumas pessoas me indicaram, que eu digo, algumas pessoas me indicaram, não conheço o trabalho da pessoa. E trabalhos de terapeutas que eu conheço. Mas convido você também a conhecer meu curso, clica aqui no primeiro link da descrição, é uma ferramenta de apoio para a reconstrução de você mesmo. Você pode estar aliando essa ótima ferramenta que eu construí para todos os sobreviventes, entre uma terapia ou outra, uma ferramenta que vai estar aí de apoio à sua terapia, tá bem? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras sobreviventes, com outros sobreviventes. Curta para ajudar no crescimento do canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.